Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui à nossa programação, fazendo debates, conversas, discussões sobre diversos temas aí da nossa realidade, da política nacional, né? E temas que diz respeito aí tanto para a classe trabalhadora e também para a juventude, né, que está em luta por direitos, né, está em luta contra a extrema direita e tudo mais. E, né, no dia de hoje vou entrevistar a mãe de Coelho. Ela é militante do Rebeldia, militante do PSTU. Foi indicação aí também da Larissa, né, que é militante, também é militante do PSTU aqui em São José dos Campos. E vamos conversar aí sobre conjuntura nacional. Então, sem muita demora, Mandy pode se apresentar. Beleza. Não, valeu, Guilherme, pelo convite. Na verdade, queria agradecer muito, porque eu tive dois imprevistos aqui no meio do caminho para a gente conseguir estar fazendo esse papo hoje, e você foi ultra paciente com os contratempos da minha vida, então queria agradecer. E de toda forma, nós estamos aqui hoje fazendo esse debate que eu acho fundamental. A gente trocar opiniões. A gente não se conhece ao vivo, né? Mas agora nós temos essa facilidade de poder dialogar e conversar sem nunca ter se conhecido, e eu acho que isso é uma ferramenta que nós temos que utilizar muito a nosso favor, para fazer um debate político, socialista, marxista, trotskista, revolucionário. Queria agradecer também a Lari por ter me indicado, eu estava com ela menos de uma semana atrás, deixo um beijo grande para ela, e, gente, eu sou Mandy, sou estudante de letras na USP, sou também diretora do Centro Acadêmico de Letras da USP, sou militante do coletivo Rebeldia, Juventude da Revolução Socialista, e eu acho que é isso. E sou estudante de letras russo, então também tento integrar aí um pouco meus estudos acadêmicos com a militância revolucionária, a União Soviética. Quem sabe algum dia eu não serei capaz aí de traduzir os documentos da União Soviética, Trotsky. Tem muita coisa ainda por ser traduzida, e tem muita coisa que foi traduzida e foi falsificada pelo stalinismo. Então, essa é uma missão aí, quem sabe um dia eu consigo chegar lá. É isso. Então, aí para a primeira pergunta, Mandy. É, Passado aí, né, esses 3 meses de governo Lula, né, uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu gostaria que você comentasse, né, é que o Lula, né, ele na campanha disse, né, revogar a reforma do ensino médio. Passou agora, né, parece que voltou para trás, né? Falou tanto aí da autonomia do Banco Central, né? Falando do mercado e tudo mais. Agora novamente voltou para trás. Na sua opinião, o que está acontecendo que, né, em várias demandas que o Lula prometeu nas eleições, ele volta para trás? Tá, essa é uma pergunta boa. E, na verdade, não é a primeira vez que um governo PT tem esse tipo de atitude, porque das outras vezes que o governo PT foi eleito, quando era Dilma também, por exemplo, se elegia com um discurso na campanha e, na prática, fazia outro governo. Eu acho que o segundo governo da Dilma, inclusive, é muito ilustrativo nesse sentido, porque, para quem lembra daquela época da campanha presidencial de 2014, uma das grandes polarizações do PT foi com a Marina Silva, porque eles diziam que a Marina Silva era candidata dos bancos. Mas por que é que diziam isso? Porque era também uma conjuntura no nosso país pós-junho de 2013, que existia uma consciência crítica e uma pressão para empurrar o governo à esquerda muito grande. E aí, na campanha presidencial, o PT fez todo: não, nós não vamos tirar direitos nem que a vaca tussa, a Marina que é a candidata dos bancos, etc. E quando se elege, na verdade, vem tudo que nós sabemos que veio, que é ajuste fiscal, a crise das universidades. E o ajuste fiscal é o quê? Se não você implementar uma medida que vem direto dos bancos, né? Então, só fazendo esse parênteses aqui, porque não me surpreende em nada
essa atitude do Lula de ter feito uma série de promessas e falado uma série de coisas ao longo da sua campanha, ser eleito agora e não cumprir com elas, né? Mesmo em relação ao salário mínimo. O aumento do salário mínimo é uma piada e não condiz com o que o próprio PT estava dizendo que faria e o que melhoraria na vida dos trabalhadores ao longo da campanha. Mas eu acho que isso acontece como um reflexo do próprio projeto do PT. Porque, bom, nós temos um governo PT agora, que é o governo mais à direita da história do PT. E, contraditoriamente, ele parece ser o governo mais à esquerda, por conta do seu antagonista, que é o Bolsonaro. Isso passa a impressão que é um governo mais à esquerda, né, o do PT, mas é o governo mais à direita em termos da gama de alianças e do projeto político mesmo que está defendendo, porque a situação de barbárie capitalista é tal que as coisas recuaram e regrediram muito. Então, por conta dessa aparência de um governo PT mais à esquerda, eu acho que às vezes muita gente tem a impressão, pô, o Alckmin é uma exceção. Essas alianças, elas não condizem com o projeto do PT. Isso tudo existe para garantir a governabilidade, mas se o PT pudesse, ele não faria esse tipo de aliança, porque, na verdade, ele não queria estar tendo que fazer esse tipo de aliança, ele só está tendo que fazer para governar. E isso é ancorado nesta aparência de um governo PT à esquerda, mas isso é uma falsa aparência, na verdade. Porque quando a gente vai na gênese, vai compreender a fundo o que são os governos de conciliação de classes, como é o caso do governo PT agora, que está lá junto com os setores da burguesia governando o capitalismo, a gente percebe que isso faz parte do DNA deles. Essas alianças não são uma mera ocasionalidade. Elas expressam puramente o que é o projeto político de você governar o país. E dada a crise social e política que existe no nosso país, dada a crise social, política, econômica que existe no mundo, o governo do PT teve que fazer esta configuração aí com todo esse setor à frente ampla com a burguesia, né? Então, o fato dele não conseguir, quer dizer, não é nem que ele não consegue, o fato dele não levar adiante medidas que beneficiariam a classe trabalhadora são também uma expressão deste projeto político, que não é um projeto político que atende a classe trabalhadora, não é um projeto político que vai, sem titubear, revogar as reformas, por exemplo, trabalhista e da Previdência, porque é incapaz de fazer isso pela sua gênese, por conta do propósito a que veio. Este governo veio para governar o capitalismo brasileiro e para trazer uma impressão de estabilidade, num momento de muita instabilidade no país e no mundo. Mas ele, justamente por conta disso, por ele ser um governo que vai manter a ordem, digamos, ele não consegue implementar medida nenhuma que se enfrente aí, de fato, com a burguesia, alguma medida que peite os banqueiros, os empresários, não vai conseguir, entendeu? Então, nesses 3 primeiros meses, nós tivemos um gostinho do que eu acho que nós vamos continuar vendo ao longo de todo o próximo período. E aí nós podemos pensar em termos econômicos, né? Por exemplo, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, economicamente, são ótimas para a burguesia. E é justamente por isso que o governo PT, que é um governo nos marcos do capitalismo, não consegue se insurgir ou fazer algo contra isso. Mas tem, inclusive, outro tipo de medida, que são medidas, por exemplo, democráticas, em relação ao direito do aborto, que esse governo não consegue levar adiante. Por quê? Porque está metido até o pescoço com todos os setores da burguesia. Quer dizer, todos não. Tem setores da burguesia que estão mais com o Bolsonaro do que com o Lula. Tem uma crise grande entre todos os setores da burguesia. Mas teve que se aliar com esse setor religioso contra o aborto, entendeu? E esse setor religioso contra o aborto expressa também um setor da burguesia. Então, sequer isso o Lula é capaz de garantir. Nós estamos falando aqui, beleza? O governo, por sua gênese, seu DNA não consegue se insurgir contra a burguesia, porque a burguesia tem outros interesses econômicos. Mas mesmo em relação aos direitos e às pautas democráticas, como é o caso da luta em defesa do direito das mulheres, é um governo que tem
o rabo preso com o que existe de conservador, reacionário aí na política brasileira, e que sequer isso é capaz de garantir. E isso está sendo garantido aí, né, em vários países da América Latina. Digo, a Argentina, a luta das mulheres da Argentina em defesa da legalização do aborto foi muito importante. É algo possível, realizável nos marcos do capitalismo. E sequer isso o governo é capaz de garantir. Então, não sei se eu te respondo, mas acho que eu coloquei aqui várias questões para o debate também, né? Ô, Mandy, uma coisa que chamou a atenção nas eleições, né, é que o Lula foi eleito com a promessa, né, de que teriam mais direitos, né, de reconstrução do país, de olhar, né, para os setores aí mais pobres que foram aí arrasados aí pela política econômica do Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo, né, como os próprios, né, apoiadores, entusiastas aí da candidatura do Lula fala que o Lula foi eleito com a frente ampla, né, que vai de Deus ao Satanás. E o Lula foi eleito com setores da burguesia, né? E a gente sabe que o Brasil passa por uma crise econômica, fruto de uma crise mundial, e esses setores da burguesia vão, né, querer, obviamente, uma hora atacar a classe trabalhadora. E aí, como que fica? Essa é uma ótima pergunta. Eu não sei. Digo, do ponto de vista do governo, eu não tenho ideia do que eles vão fazer, cara. Porque o governo PT é ancorado em alguns movimentos sociais, né? É ancorado no movimento estudantil, no movimento por moradia, no MST, tem ativistas petistas ao longo do país. E eu não tenho ideia do que é que o governo vai fazer quando vier alguma coisa que vai se chocar justamente com parte deste setor que é a sua base social. Mas o que eu posso falar é o que nós vamos fazer, né? O que eles vão fazer eu não tenho ideia. Mas nós vamos seguir fazendo o que sempre fizemos, eu acho, que é ter uma obstinação por mobilizar as pessoas. E mobilizar as pessoas para que lutem, reivindiquem seus direitos e não aceitem nenhum tipo de projeto que vai piorar a sua vida, mas que, inclusive, não aceitem nenhum tipo de projeto que, beleza, pode até não piorar, mas que não traz nada e que, em última instância, faz com que a classe trabalhadora tenha que se dobrar, se curvar à burguesia. E é isso. Nós, o Rebeldia, o PSTU, nós somos um coletivo e um partido que tem bastante esse sentido estratégico, o de mobilizar permanentemente a classe trabalhadora, os jovens, estudantes, para que lutem por seus direitos. Mas mobilizar de forma não apenas reativa, né? Para, quando vier algum ataque, quando vier, porque é o que você falou, com esse arco de alianças e com essa frente amplíssima como está, eu acho que a situação do país vai ser muito caótica, cara. Eu acho que vai ter muito ataque, vão ter muitas coisas que vão, assim, interferir muito na nossa vida, entendeu? Que nós vamos ter que lutar mesmo, fervorosamente. Mas o sentido das nossas lutas não é apenas o de resistir a isso, mas também o de, a partir das lutas e através dessas lutas, apontar para a classe trabalhadora um horizonte que vá para além deste governo, mas que inclusive vá para além de todo e qualquer governo. Eu acho que isso é muito fundamental. Quando a classe trabalhadora se coloca em movimento e se coloca em luta, ela percebe uma série de coisas que no seu dia a dia, sendo explorado e ferrado no trabalho, a gente tem dificuldade de perceber. Para dar um exemplo disso que eu estou falando, né? Nós estamos em 2023. Este ano completam 10 anos de junho de 2013. É uma data importantíssima. Para mim, inclusive, tem um gosto todo especial, porque foi em 2013 que eu fiz 18 anos, foi a primeira vez que eu fui numa manifestação de rua, e foi a primeira vez que eu ouvi falar do PSTU. E as pessoas estavam xingando o PSTU nas manifestações. Foi ali a primeira vez que eu ouvi o nome do partido. Mas nós estamos nos 10 anos de junho. E eu lembro, cara, como eu comentei, foi a primeira manifestação que eu participei. Eu lembro de ir para a rua e perceber aquele tanto de gente lá e
algo despertou dentro de mim, uma consciência que até então eu não tinha, de que é possível as coisas mudarem, de que é possível ser diferente, e de que quem detém a força, na verdade, somos nós. E isso é o tipo de coisa que no dia a dia do trabalho, sendo explorado e oprimido, a gente tem muita dificuldade de perceber. Porque o capitalismo ele opera para nos dividir o tempo inteiro, né? Nós não conseguimos nos reconhecer como uma força, classe trabalhadora no nosso dia a dia. E nesses momentos de luta, de mobilização, de organização, é quando nossa consciência começa a dar esses saltos, dar um start, assim como foi para mim em 2013. E essa é uma sensação, essa sensação de estar lá no meio da rua com um monte de gente, eu nunca esqueço e ela mudou a minha vida. Não só mudou a minha vida no sentido subjetivo, porque eu me senti diferente ali, mas mudou a minha vida no sentido de que alterou os meus horizontes. Então, será um ano difícil, não tenho ideia do que o governo vai fazer. Eu acho que o governo está imerso em contradições e nós vamos fazer o que nós sempre fizemos e continuar apontando este horizonte de que, beleza, temos que superar o governo Lula à esquerda, temos que destruir o bolsonarismo e precisamos construir um governo da classe trabalhadora. Maravilha, então vamos seguir as perguntas, né? Ô Mandy, nos três, né, primeiros governos aí do, né, os três não, os 3,5 primeiro governo aí do, né, do PT, era possível perceber uma enorme apatia dos movimentos sociais, dos sindicatos e tudo mais. Eu lembro que, né, para o sindicato fazer uma greve era complicado, pelo menos na POSP, quando eu era professor. E eu queria saber de agora, né, como que fica a relação desses sindicatos, dos movimentos sociais, né? A gente pode falar aqui também da Uni, né? Agora que novamente o governo é o PT, vai ter essa apatia que para mim continuou até o governo Bolsonaro, né? Porque a esquerda acho que fez pouco, né, né, perante a tragédia que fez o que é o governo Bolsonaro. Mas enfim, vai continuar essa apatia ou não? Olha, eu acho que essa pergunta ela é uma continuidade da pergunta anterior que você fez, né? O que vai acontecer? E agora, mais especificamente, como vão ficar os movimentos sociais? Será que vai ter uma apatia? Não sei. Eu não sei se vai ser apatia. Mas o que eu posso te garantir com toda a certeza é que vai ter um tremendo grau de contradição. E eu acho que nós já estamos, neste mesmo momento, vendo uma dessas contradições em relação ao tema que você citou, do novo ensino médio. Porque, veja, o novo ensino médio, que tem esse nome, nada mais é do que a reforma do ensino médio que veio lá em 2016. Quer dizer, ela é anterior a 2016. Isso as pessoas não sabem. A primeira pessoa a propor um projeto de reforma do ensino médio no Brasil foi um deputado do PT em 2013. E o PT faz parecer que foi alguma coisa que veio exclusivamente do Temer e que eles não têm nada a ver com isso, mas isso também não é verdade. De toda forma, o novo ensino médio nada mais é do que esse projeto que nós lutamos ferrenhamente aí, e que inclusive adquiriu contornos de uma luta nacional contra o Temer, pelo Fora Temer, em 2016. Por que é que eu digo que a contradição nessa situação ela está aparente? Porque o governo Lula e o Ministério da Educação não tem a linha de revogar o novo ensino médio. Não tem. Ontem o governo abriu uma consulta pública para a população, para que as pessoas opinassem lá o que elas acham e tal. Então o governo está assim, abrindo margem para ouvir as pessoas, passar aquela aparência de que nós não queremos impor, nós queremos que seja democrático, etc. Mas em nenhum momento está fazendo isso partindo do ponto de vista de que poderia revogar, ou ainda de que seria certo revogar. E aí é certo revogar pelos motivos todos que nós já sabemos desde 2016, 2017, mas que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui também depois. De toda forma, a primeira declaração da UBS, que é a União Brasileira dos Secundaristas, né,
em relação ao novo ensino médio foi assim, dizendo, não, nós não precisamos revogar, nós precisamos eliminar a parte que é ruim, mas nós não precisamos revogar esse projeto. E veja, isso já faz umas 2, 3 semanas. Nós estamos no dia 10 de março, daqui 5 dias, no dia 15, semana que vem, quarta-feira, está sendo chamado um Dia Nacional de Mobilização pela revogação do novo ensino médio. E quem é que está chamando esse Dia Nacional aí? A UBS e a UNE. Então, veja, começam com uma posição, que é não precisa revogar. São pressionados pela realidade, porque o movimento estudantil, os movimentos sociais lembram, participaram do debate em relação à reforma do ensino médio, sabem o impacto que vai ter. São pressionados pela realidade a mudar de posição e hoje por hoje estão defendendo a revogação do novo ensino médio. Isso aí é uma baita contradição, porque não é a linha do governo, não é o que o Ministério da Educação está defendendo, não é o que eles a priori gostariam de defender, mas foram empurrados pela realidade a mudar de posição e, inclusive, se chocar com o governo de alguma medida. Esse é um exemplo, né, de uma contradição que a realidade nos ajudou, digamos. Porque a realidade pressionou a galera, essas direções que não têm nenhum interesse em emancipar os jovens e trabalhadores, pressionou essa galera à esquerda. Pode ser que tenham momentos que a realidade não nos ajude e que, inclusive, a contradição ela se expresse, talvez por isso que você falou, de que o governo vai ser tão vitorioso em impor um ataque ou impor alguma coisa que vai piorar a nossa vida e não haja nenhum tipo de reação, que essas direções dos movimentos sociais, movimento estudantil, se aproveitem disso para fazer o que bem entenderem, que é um pouco o que eu identifico que você dizia com a apatia, né? Porque era bem assim, a UNE, a UBS, elas não eram entidades presentes, né? Ao longo, principalmente dos governos Dilma, do último governo Dilma, existia uma bronca gigante, uma crise gigante nessas entidades. Elas não eram presentes, quando elas apareciam, elas eram ultra rechaçadas, existia um distanciamento muito grande delas com o movimento estudantil. Pode ser que algo aconteça e que faça com que esse cenário volte a acontecer por algum motivo, que não haja nenhum tipo de reação por parte dos estudantes, por exemplo. Pode ser que eles consigam ajudar o governo a impor uma derrota para os jovens estudantes e trabalhadores. De toda forma, como eu disse, eu acho que isso não vai vir sem contradição, porque tem um agravante aí. Não é só que a UNE e a UBS estão do lado do governo, é porque elas estão diretamente dentro do governo. Se você abre as redes sociais das presidentes, das figuras aí, diretores, toda essa galera dessas entidades estudantis, você vê que vários deles estão assumindo cargos em secretarias, em comissões, sei lá de quê, dentro do governo, entendeu? Às vezes não é nem diretamente dentro do Ministério da Educação. A própria Bruna Brelas, a presidente da UNE, anunciou no Instagram dela, acho que ontem ou anteontem, que ela está também assumindo uma cadeira, não lembro agora como que é o nome lá da comissão, mas que ela também vai fazer parte, alguma coisa do desenvolvimento social e tal. Então, não é só que eles apoiam, eles estão diretamente lá dentro. E como fica? A galera está diretamente ocupando cargos dentro do governo, mas não está com a mesma linha que o governo em relação ao novo ensino médio, por exemplo, está sendo pressionada pela realidade. Bom, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vão ter choques e a contradição de todos eles vai ser grande. E eu quero mais que tenha contradição mesmo, porque isso nos ajuda a que a gente possa pressionar essas direções e cobrar elas, cobrar o governo, exigir do governo que se posicione, exigir, nesse caso concreto, que revogue o novo ensino médio, por exemplo. É isso. Mandy, acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer, né, a gente que se reivindica, né, revolucionário, que preza por um conceito marxista, que é a independência de classe, e o que a gente deve fazer, né? Nas eleições, né, o PSTU esteve à frente do Polo Socialista, da qual eu achei que foi uma iniciativa
extremamente correta, né? Mas que eu avalio que infelizmente o PSTU errou em querer pôr fim no polo socialista por achar que é uma tática apenas eleitoral, sendo que na minha visão não era. Mas enfim, o que fazer perante isso? O que fazer, você diz, diante do fim do polo? Ou, sei lá, perspectivas. Perspectiva para superar essa conciliação de classes, para superar, né, essa cooptação aí de lideranças aí ao Estado. Tá. Não é uma. É a pergunta de milhões, na verdade, né? Porque é bom, nós temos um governo agora que tem um certo apoio, pensando em relação aos jovens. A maioria dos jovens está tendo a primeira experiência política agora. Ou tem a sua primeira experiência política com algo de esquerda com o governo PT e acha que isso é o mais à esquerda que muitas pessoas já viram. Isso que eu quero dizer. E o que fazer frente a isso, né? Porque nós sabemos, é um governo de conciliação que não vai garantir a independência de classe e como superar tudo isso. Olha, você comentou sobre o polo revolucionário, polo socialista e revolucionário. Eu acho que foi uma puta experiência que nós tivemos aqui no país e uma experiência importantíssima e fundamental para que a gente conseguisse aglutinar setores que não têm acordo com romper com a independência de classe, que a gente se aglutinasse ao redor de uma candidatura para conseguir resistir a essas pressões todas que foram muito fortes e que vão continuar muito fortes. O Polo Socialista Revolucionário é um exemplo aí de coisa que eu acho que foi bastante importante, fez muita diferença para que a gente pudesse ter se contraposto ao reformismo, né? Se contraposto àqueles que rompem com a independência de classe. Agora, não sei, nós podemos avaliar para momentos posteriores outras táticas, para outros momentos eleitorais nós podemos ter outras táticas, mas eu diria que, cara, também não tem muito mistério. É aquilo que nós fazemos no dia a dia, que é continuar a nossa militância socialista revolucionária, continuar apontando aquilo que eu comentei sobre a necessidade de lutar, mas tem uma coisa mais fundamental do que isso, que é construir um programa revolucionário. Se não existe a construção de um programa revolucionário, a gente não consegue apontar para os trabalhadores e dizer: olha, a burguesia tem o seu programa, o reformismo tem o seu programa, o stalinismo tem o seu programa. Esses 3 programas estão entrelaçados entre si de alguma maneira. Se eles têm muito claro qual é o programa que eles defendem, nós precisamos do nosso programa. O nosso programa é uma ferramenta, um instrumento nas nossas mãos de luta para reafirmar as nossas posições, mas também para lutar contra as posições dos outros, daqueles que são nossos antagonistas, nossos inimigos. E o que é um programa, né? Acho que essa é uma questão importante. Ele é um acúmulo da experiência do proletariado internacionalmente, mas não é só uma contação de história das lutas do proletariado, mas é uma reflexão crítica que tira conclusões e que faz sínteses sobre a história de luta do movimento operário e proletário internacional, para que a gente consiga hoje olhar para o futuro e dizer por onde vamos ou o que devemos fazer. Então, este programa socialista e revolucionário, que, na minha opinião, o PSTU é o partido brasileiro que carrega o programa mais capaz de apontar este sentido, esse horizonte para a classe trabalhadora de forma correta, né? Que hoje é quem tem mais condições de dizer para os trabalhadores, acumulando tudo que nós já sabemos, tirando conclusões, fazendo sínteses, nós devemos ir por aqui e não por ali. Eu acho que o PSTU é o partido que carrega esse programa, que tem melhores condições de acertar, mas que também não é perfeito, porque os partidos são feitos de pessoas e pessoas são falíveis. Então,
nós também podemos errar. De toda maneira, eu acho que o PSTU no Brasil e a Liga Internacional dos Trabalhadores, que é o nosso partido mundial, são aqueles que têm melhores condições de acertar hoje em dia. Eu acho que é isso. Nós somos organizações que encarnam este programa socialista e revolucionário. Tentando trazer um pouco mais a terra para a situação brasileira. Eu acho que hoje, para defender um programa socialista e revolucionário que não chegue perto de romper com a independência de classe, porque esse é um princípio muito fundamental e muito importante para nós, que posição você tem que ter? Bom, a primeira coisa é que você tem que ser oposição ao governo. E aí já começa boa parte dos problemas, porque quando nós vamos ver a posição das organizações de esquerda, não são todas que estão afirmando categoricamente, olha, nós somos oposição ao governo. A gente vê vários setores do PSOL, por exemplo, dizendo que serão independentes do governo. Mas você ser independente ou você ter autonomia não tem o mesmo significado de você ser oposição. Significa que você não fecha 100% com eles, você tem algum grau de independência, mas não significa que você é um contraponto, um polo oposto àquele polo. Então, eu acho que nós temos que ser oposição ao governo. Também temos que ter uma posição categórica, muito séria em relação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, porque bolsonarismo permanece nas esferas da política. Bolsonaro, é isso, nós estamos vendo, o cara não é mais presidente, não está nem no Brasil, e cada dia sai uma coisa nova de corrupção aí, o negócio das joias, etc. Porque esse cara está realmente, assim, é a podridão do sistema capitalista, é a sujeira do sistema capitalista, e quanto mais você mexe, quanto mais você olha ali, mais podridão você vai encontrar. E tem que ter uma posição radicalmente contra, porque esses caras permanecem aí. E, digo mais, o polo da conciliação de classes e o polo bolsonarista de ultradireita se retroalimentam. Então, nós somos oposição ao governo, nós somos radicalmente contra a ultradireita, e nesse sentido, acho importante apontar para a classe trabalhadora e para os jovens que é necessário organizar a autodefesa contra o bolsonarismo, porque esses caras fizeram uma tentativa de golpe, um Capitólio brasileiro, há 2 meses e 2 dias atrás, e eu acho que eles... Se alguém tinha algum tipo de dúvida, agora tem que parar de ter. É necessário organizar a autodefesa, não podemos ficar esperando que o exército tome alguma atitude, ficar confiando que a burguesia não vai deixar essas coisas saírem do controle, ficar confiando que tem algum setor aí do imperialismo que não está muito afim de ter Bolsonaro de novo no país como presidente, por isso nada vai acontecer. Eu acho que nós temos que organizar as nossas forças para lutar contra esse fenômeno e essa expressão reacionária bizarra que é a ultradireita. Então, isso é uma posição no Brasil que garante a independência de classe, que está relacionado com a defesa disso que eu comentei, que é um programa socialista revolucionário, que aponte para a classe trabalhadora uma saída. E aí encerro comentando sobre o tema internacional, porque eu trouxe aqui um exemplo nacional, de como é que nós podemos preservar um programa revolucionário socialista hoje por hoje no Brasil. Mas vamos pegar aí algum acontecimento internacional para a gente refletir como é que um programa socialista revolucionário é preservado. Eu acho que o acontecimento mais polêmico, talvez, do momento é a guerra da Ucrânia. Eu acho que uma posição correta neste caso seria o quê? Você partir de uma crítica. Na verdade, você tem que criticar todo mundo, né? Para você garantir a sua independência de classe, você não pode estar nem com o Putin na Rússia, e nem com o Zelensky na Ucrânia, e nem com a OTAN, os Estados Unidos, a Europa, não pode estar com ninguém. Mas você tem que saber que, neste momento, existe um conflito ocasionado por uma invasão militar russa. Digo isso porque muitos partidos e organizações de esquerda dizem, olha,
esse conflito se resume a um enfrentamento entre um polo ocidental e um polo oriental, entre um polo que remonta à União Soviética, que seria lá a Rússia, e um polo imperialista, que é o da OTAN. E eu não tenho a menor sombra de dúvida de que a OTAN é imperialista. Não se trata disso, e acho que tem que ser combatida também. Mas eu acho que esta forma de colocar a questão não explica o conflito que está acontecendo de verdade, e também, e isso é o mais importante, não é capaz de garantir uma posição com independência de classe para o proletariado russo, ucraniano e inclusive mundial. Porque hoje por hoje, qual é a necessidade número 1 em relação a esse conflito? Derrotar as tropas russas. Garantir que os trabalhadores ucranianos não fiquem à mercê de uma invasão militar, de explosão de bomba, ou seja, da ofensiva militar russa que for, que possam se defender. Por quê? Porque tem o direito ao seu país, à sua identidade, à sua cultura, à sua língua, e o Putin diz que não, né? Que a Ucrânia é um território russo e que é isso, e que quem deu o direito da Ucrânia a existir foi o Lenin, o Putin disse isso, né? Remontando, inclusive, ao debate que o Lenin fazia na União Soviética em relação à autodeterminação nacional, que é tão importante. E eu acho que é isso. É necessário dizer para o proletariado, olhe, nós precisamos de armas para a Ucrânia, para que os ucranianos possam se defender de uma invasão que eles não escolheram, e em nada isso significa concordar com o governo ucraniano, que é o governo Zelensky. Na verdade, na luta militar pela sua sobrevivência contra a invasão russa, é necessário também você se insurgir contra o seu próprio governo. E é necessário que o proletariado russo também se insurja contra o seu governo, que é uma ditadura e que está fazendo atrocidades. Por que eu estou citando esse conflito? Porque eu acho que você ter uma posição correta num conflito como esse é a pré-condição de você poder apontar para o proletariado nacional de cada país e mundial qual é o caminho que ele deve seguir. E isso se relaciona com aquilo que eu estava falando do programa socialista revolucionário, que é o programa capaz de garantir que não será rompida a fronteira da independência de classe, que não será rompida a fronteira em relação a, sei lá, relegar o proletariado ou de alguma forma jogar o proletariado para os braços da burguesia. E é isso. Não sei se consegui explicar muito bem esse conflito aí da guerra da Ucrânia, porque ele é ultra complexo, mas aqui foi só um gostinho aí em relação ao que eu acho que deveria ser uma posição mais correta. E eu falei um monte. Tudo bem. Ô, Mandy, vamos falar um pouquinho aí de juventude, né? E a primeira pergunta que eu faço aí pra você é de um negócio que, de uma certa medida, me preocupa e me impressiona um pouco, né? Tava conversando aqui, quando eu comecei a militar, muitos anos atrás, né? O trotskismo no Brasil tinha um peso bastante interessante, ainda que não fosse algo nem sombra, né, do que é a Argentina, né? Mas o trotskismo tinha uma força bastante interessante. Hoje eu vejo com bastante preocupação o crescimento do stalinismo, né? Eu converso com várias pessoas, amigos, e eu percebo que as pessoas compram uma ideia do stalinismo que não é verdade, né? Tava conversando aí com um amigo meu, ele falou que o stalinismo era a continuação do Lenin, falei, meu, não é assim. Como que você vê essa crescente do stalinismo e como combater e fazer com que o trotskismo no Brasil seja uma força alternativa? Tá, não é uma pergunta fundamental. Olha, eu acho que tem várias razões para o crescimento do stalinismo. Não sei dizer qual é a razão mais fundamental, mas para tentar citar algumas. Eu acho que a própria crise do trotskismo é uma delas, que uma vez que o trotskismo... E tem crises e crises do trotskismo, por exemplo. Todo mundo sabe que o PSTU passou por uma ruptura
no partido em 2016. Isso é um exemplo de uma crise de um partido trotskista, que era então o maior partido, ainda é o maior partido trotskista brasileiro, mas que naquela época era maior. Isso gera uma crise, porque gera um vácuo. O espaço que o partido ocupava, ele deixa de ocupar, uma vez com essa ruptura. Isso é um exemplo. Outro tipo de crise que eu acho que está acometendo muito o trotskismo brasileiro e mundial tem a ver com a capitulação a uma série de governos, sejam eles de que matiz for, de que matiz político for, né? E isso não é novo na história do trotskismo, infelizmente. O PSTU é um partido trotskista morenista, né? Isso significa que nós reivindicamos o legado de Nahuel Moreno, um dirigente operário da Argentina. O Nahuel Moreno, ao longo da vida dele, teve que dar uma batalha de vida e morte contra a capitulação constante de setores do trotskismo aos governos nacionais, a setores da burguesia, aos partidos comunistas estalinizados. Isso aconteceu na Nicarágua, na Bolívia, isso aconteceu em relação às revoluções e revoltas na América Latina, como Cuba, enfim. Estava há uma semana atrás mesmo estudando um aporte, um texto muito importante do Nahuel Moreno, que é a traição da OCI. Nesse texto, a traição da OCI, ele fala da capitulação do Lambert. Lambert o lambertismo, Lambert era francês, e estavam capitulando, na época, ao governo Mitterrand da França, né? Para quem não sabe, o lambertismo no Brasil era a corrente O Trabalho, do PT, que ainda existe até hoje, mas não é nem um pouco perto do que já foi no passado, nessa época aí que o Moreno polemizou. Então, eu acho que esse tipo de crise, que é capitular aos governos, o trotskismo ainda passa. Então, esse é o primeiro elemento que eu acho que explica a audiência e o crescimento do stalinismo. Um segundo, talvez, seja que à medida que os acontecimentos da União Soviética vão ficando mais para trás, eu acho que existe uma tendência das pessoas de olhar para isso e falar, bom, as polêmicas da época não tem nada a ver com nós, e isso aí sei lá, ficar debatendo se é Stalin ou não é, e que papel teve o Trotsky, isso aí não cumpre função nenhuma para a gente hoje em dia. Mas por que é que as pessoas chegam a essa conclusão de que os acontecimentos políticos passados não têm nada a ver com elas hoje? Eu acho que aí muito se explica pelo que foi os próprios governos do PT. E a despolitização que gerou na consciência dos trabalhadores em relação à política. Porque passou a apontar para as pessoas como uma estratégia principal das suas lutas, você votar, você... É isso, não precisa mais se organizar, não precisa mais estar num partido, num partido... Você pode ser só um filiado, digo, né? Não precisa estar organizado politicamente, não precisa refletir, não precisa pensar, não precisa se debruçar na história do movimento operário para tirar conclusões, que é como eu estava comentando antes, né? Então, uma vez que educa toda uma geração nesse signo aí da despolitização, fica muito mais fácil para depois chegar um setor e dizer, pô, nada a ver isso aí, o Trotsky era um agente contra-revolucionário da CIA e o Stalin que derrotou o fascismo. Dizer isso, as pessoas não questionarem, não haver nenhum tipo de retorno de investigação da história. E óbvio que tem um setor bastante mal intencionado que se aproveita dessa despolitização, leva ela adiante, porque isso mascara os erros da sua corrente no passado. Bom, essa é a primeira parte da sua pergunta. A segunda, o que nós fazemos? Foi essa a segunda parte da sua pergunta, né? Como que nós lutamos contra... É isso, né? É isso, reafirmando o programa trotskista e eu acho que nos tornando mais eficientes em fazer agitação e propaganda socialista revolucionária, combatendo todo tipo de ruptura com a independência de classe, todo tipo de burocratismo. O burocratismo, que é algo muito próprio do stalinismo, ele é
ele é um fenômeno de ruptura com a independência de classe, né? E eu acho que é nos tornando mais eficientes em conseguir explicar as coisas para as pessoas, em conseguir, digamos, entrar na cabeça das pessoas, entender as contradições, entender as opiniões que elas têm, para aperfeiçoar a nossa agitação e a nossa propaganda revolucionárias, para conseguir ir tirando essas camadas de ideologia ou essas aparências que as coisas têm, para que as pessoas entendam de fato o que é que aconteceu, o que é esse tema aí que eu comentei é né? O stalinismo se aproveita muito hoje em dia desse negócio de que foi o Stalin que derrotou o fascismo. Isso não é verdade. Mas para você explicar para uma pessoa que isso não é verdade, você tem que se aperfeiçoar na agitação e propaganda. Não basta você dizer não é verdade e e ponto final. Você tem que conseguir entrar na história, tem que trazer exemplos, tem que fazer um debate ideológico muito profundo, eu acho. Muito profundo mesmo. Mais profundo do que o trotskismo tem conseguido fazer hoje em dia. Então, eu acho que é isso. Sim, e frente ao. Voltando à conjuntura nacional, frente ao governo Lula, né? Qual que deve ser o papel da juventude? Tá. Eu acho que o nosso papel tem que ser o de nos formar politicamente, porque é isso, os setores jovens, eles participam da política e é uma escola de formação política, né? O movimento estudantil e esta época da vida, para nós, cumpre essa função de uma escola de formação política. Então, tem que se formar politicamente com um programa socialista e revolucionário, sendo oposição ao governo, sem capitular o bolsonarismo e a direita. E a pressão vai ser grande, porque eu sei como é militar durante um governo PT. Eu militei, comecei a militar durante um governo PT. Mas eu não sei o que é militar durante um governo PT tendo um setor de ultradireita de oposição. Então, isso nós vamos ter que aprender a saber como fazer, sem capitular para um lado e nem para o outro, né? Sabendo enfrentar a podridão, as ameaças golpistas e tudo de bizarro que vem da ultradireita, sem ceder milimetricamente 1 centímetro na pressão aí da Frente Ampla e do governo Lula, e sendo muito categórico de que não, esse não é nosso governo, nós não apoiamos ele. Nós entendemos que as pessoas estão aliviadas por não ter o Bolsonaro na presidência, a gente também está, e esse é um sentimento legítimo. No entanto, a gente não pode ficar estagnado nesse sentimento e, sei lá, em nome de qualquer coisa, em nome, sei lá, em nome de não voltar a ter um Bolsonaro presidente. Não. Vou mudar o meu exemplo, porque meu exemplo estaria incorreto. Nós não podemos ter medo, é isso que eu estou querendo dizer, de afirmar que é necessário ser oposição. Porque o PT sempre fez uma coisa de forma muito eficiente. Toda e qualquer eleição, o PT consegue ir lá para o segundo turno, polariza com algum candidato e consegue passar a impressão para as pessoas de que aquele outro candidato é o fim do mundo, é o fim dos tempos, e que o PT até pode ter algo de controvérsia, de ruim, mas que é definitivamente o menos pior, e que se você ousar criticar esse menos pior, entre aspas, você vai estar necessariamente fortalecendo o caminho daquele outro polo de oposição que é sempre um pouco piorado do que o PT. E o PT faz isso desde 89. Consegue magistralmente impor essa impressão e fazer com que as pessoas fiquem recuadas de defender um projeto diferente, que não seja o projeto deles, achando que ao defender um projeto diferente vão estar necessariamente fortalecendo o outro polo. E eu acho que isso vai ser um desafio grande. E não é fácil você não estar nem de um lado nem do outro, sabendo combater as ameaças golpistas do bolsonarismo e as ameaças à liberdade democrática. Foi por isso, inclusive, que nós votamos
criticamente no PT no segundo turno, porque nós sabemos que Lula e Bolsonaro não são iguais. Existe essa diferença fundamental que o Bolsonaro ameaça as liberdades democráticas, então sabendo se contrapor a isso, sem também cair no canto de sereia do PT de que, bom, então nós não podemos criticar o PT, não é o momento, não pode ter outro partido, essas ideias socialistas, na verdade, fortalecem a direita, isso aí é o bolsonarismo de esquerda. Não, porque eu acho que para a gente conseguir entender essa questão, é fundamental entender a origem do bolsonarismo mesmo, né? O bolsonarismo ele é um fruto político, ele é uma resultante política do que são os governos de conciliação de classe. Eu sempre me perguntei muito isso, cara. Como é que as pessoas não acham estranho que depois de 13 anos de um governo de esquerda, que foi aquilo de mais à esquerda que o Brasil produziu, que veio do movimento operário, como é que depois disso a síntese é a ultradireita? Não encaixa na minha cabeça. Porque você espera que se tem um governo de esquerda que está há muitos anos, ele vai criar uma geração, uma cultura política, ele vai criar um caldo político que vai ser para melhor e não para surgir algo mais bizarro, né? Então, entender que o bolsonarismo e que esses fenômenos de ultradireita, inclusive os fenômenos fascistas, surgem de governos de conciliação de classes, que levam ilusões para os trabalhadores que não são capazes de cumprir, e isso faz com que os trabalhadores depois fiquem desiludidos e rompam com esse governo e caiam na ideologia da ultradireita, que é uma ideologia, é um discurso, uma narrativa bastante radical. Essa gênese ela é importante de compreender para que a gente consiga permanecer fincado com o nosso pé, sem capitular um setor combatendo ferrenhamente a ultradireita, sem abrir mão da nossa independência de classe. Eu acho que isso vai ser um puta desafio, porque, como eu comentei, as gerações jovens estão se experimentando agora na política e possivelmente o que elas mais viram de radical à esquerda é o PT. E para a gente conseguir conversar com essa galera e apresentar um outro horizonte, vai dar um trampo, entendeu? Vai ser um puta desafio. Mas é a única coisa que nós podemos fazer, na verdade. É a grande tarefa que nós temos que fazer. Perfeito, vamos aí para a última pergunta rapidinho, né? Porque o tempo aqui é curto. Você falou desse sentimento, né? De alívio, né? Porque o Bolsonaro tá no governo. Eu não tá mais no governo. Eu também acho esse sentimento legítimo, né? De uma certa medida. Mas, poxa vida, eu queria perguntar para você. Precisava esperar 4 anos e ele fazer o que fez para só precisar da eleição para poder, digamos assim, derrotar a extrema-direita, que para mim não está derrotada? Não, definitivamente não precisava. Nós podíamos ter evitado o caos, a barbárie, o genocídio que o nosso país viveu. Nós poderíamos ter evitado chorar tantas mortes como a gente chorou. A gente poderia ter evitado situações lamentáveis como lá em Manaus, as covas, as valas comuns, a falta de oxigênio, e uma série de outras coisas aí, sofrimentos que a gente passou ao longo dos últimos 4 anos. Bom, o porquê isso não foi evitado, eu acho que é responsabilidade do PT. Foi o cálculo político que o PT fez e que vem fazendo desde 2014, 2015, quando surge esse setor de direita aí, que é um cálculo de não enfrentar essa galera a fundo, porque essa galera polariza com eles e, em alguma medida, essa polarização é boa porque anima uma base petista. Do ponto de vista deles, tudo bem criar aí uma base bolsonarista, uma base de direita, mas vai inflar a nossa base, vai nos ajudar, a gente vai poder se contrapor de maneira mais contundente, vai polarizar mais. Bom, o Lula e o Bolsonaro era muito evidente ao longo do ano passado. Um precisava do outro. Um precisava do outro o tempo inteiro para poder afirmar o seu projeto.
se afirmava se contrapondo um ao outro, e o Bolsonaro é tudo que o Lula não é, e o Lula tenta ser tudo que o Bolsonaro não é. Então, a esquerda reformista, o PT, o PCdoB, inclusive setores do PSOL, têm responsabilidade pela situação que a gente viveu. Tem responsabilidade. Porque quando nós tínhamos a oportunidade de levar o impeachment adiante, não levaram, né? O PT, na verdade, não entrou na campanha pelo impeachment do Bolsonaro. E a gente tinha manifestação de rua todos os meses, durante a pandemia. Era pelo menos uma manifestação de rua por mês exigindo fora Bolsonaro. E teve momentos que isso teria sido possível, como era ali aqueles meses iniciais de 2020, nem lembro, os meses finais de 2020 e iniciais de 2021, que o debate do impeachment estava mais acirrado, teria sido possível uma resposta que se contrapusesse de forma mais categórica e que ameaçasse, de fato, o Bolsonaro estar lá na presidência. Mas isso eu estou comentando assim, bom, teve o impeachment, teve os pedidos de impeachment do Bolsonaro, mas como eu vinha falando antes, o Bolsonaro ele é uma resultante política do próprio projeto de conciliação de classes. Então, o PT ele tem responsabilidade não só pelos últimos 4 anos, mas o PT tem uma responsabilidade que eu diria que é histórica, porque este projeto de você governar o capitalismo, dizendo para os trabalhadores que você vai governar para eles e não para a burguesia, mas no duro ali, no dia a dia, você está com a burguesia e o que pesa é o poder dominante, logo o poder da burguesia, e isso te torna um mentiroso, um hipócrita, sei lá, um enganador dos trabalhadores. O fato do PT ter feito isso desde sempre e estar fazendo de forma mais à direita em todos esses últimos anos é também o que abre margem para que surja esse novo fenômeno político que consegue canalizar parte da insatisfação das pessoas. E as pessoas tinham razão em estarem insatisfeitas. 2013 tinha razão de ser. As milhares de greves tinham razão de ser. As pessoas não quererem mais votar no PT tinha razão de ser e era ultra progressivo. O problema é que a esquerda, no momento em que isso acontece, não é capaz de se apresentar como um contraponto, como eu falei. Porque é o quê? A esquerda não é oposição ao PT. É independente, como eles mesmos falam, nós estamos no mesmo campo político, né? Eu não sei. Bom, entrar numa discussão nem vou entrar. Mas a esquerda opta por reabilitar o PT no momento que nós poderíamos, ali principalmente em 2013 e tal, ter apontado um outro horizonte para a classe trabalhadora. Então, a esquerda tem uma responsabilidade muito grande aí nesses acontecimentos, poderia ter sido evitado, e a garantia, encerro com isso, para que não volte a acontecer, porque não está descartado que algo como Bolsonaro, algo até pior possa vir a acontecer amanhã, depois de amanhã, digo, no futuro do nosso país. A única medida que garante com que isso não volte a acontecer é se nós construímos um projeto de independência de classe. E para construir um projeto de independência de classe, você precisa de programa. E para ter programa, você precisa de partido, porque é quem encarna esse programa. Então, eu diria para as pessoas todas que estão assistindo aí, que se ainda não são militantes, que se engajem, que busquem, que procurem. Faço o convite a que venham conhecer o PSTU, venham conhecer o Rebeldia. Eu estou super à disposição aí, pode me procurar no Instagram, é mande.rebeldia, para trocar ideia, porque estar organizado com um programa socialista revolucionário é o que garante, e conseguir tornar isso algo maior a cada dia é a única possibilidade, a única garantia da gente não caminhar para um cenário mais desolador ou aterrador no futuro, com um novo Bolsonaro e companhia. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Daqui 10 minutos vai ter uma live debate aí sobre o 8 de março, né, Dia Internacional das Mulheres. Quero aqui agradecer a Mandy, gostei aqui demais aí das suas colocações e passo a bola para ela fazer as considerações finais. Não, acho que é isso. Agradeço bastante o espaço, o convite. Estou sempre à disposição também para
conversar, trocar ideia. E também já comentei antes, quem estiver assistindo e quiser saber mais, eu pincelei aqui vários assuntos, vários debates, e eu acho que agora segue, né? Nossos diálogos têm que seguir. Então, me coloco muito à disposição aí de quem estiver assistindo, quiser conhecer mais. E é isso, gente. Nos vemos aí nas lutas, com independência de classe, construindo um programa revolucionário. Então é isso aí, mais uma vez agradecendo a Mandy, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Lembrando sempre aí, se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, né, compartilhe, comente esta entrevista e outros vídeos também. Também curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram Mesa de Debates. E quem puder, né, colabore aí com o nosso Pix 385 007 02800. CPF, nós somos uma mídia independente e não queremos ter, né, dependência do Estado e nem do capital privado, então por isso a gente adota essas iniciativas aí para poder continuar fazendo o nosso trabalho. E, né, então acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fui.